Já podemos começar. Podemos começar? Podemos. Amém. Vamos orar? Vamos. Alguém pode orar por mim, por favor? Senhor, nós te agradecemos por mais este tempo que o Senhor nos concede. Te agradecendo pela vida do nosso irmão Vince, Pai. Entregamos agora esses momentos nas tuas mãos, para que o Senhor o abençoe, que o teu Espírito Santo nos conduza o irmão. Amém, Pai. O importante é que nós Amém. diminuamos para que o Senhor cresça entre nós. Amém, Seja Pai. feita a tua vontade. O Senhor nos conduz nessa comunhão. Que o Senhor seja glorificado em tudo que for falado aqui. É a nossa oração no nome de Jesus. Amém. 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 Obrigado, Cristiano. Aleluia. Eu quero só perguntar, antes de começar a palavra, que é até 7h45, mas tem um período no final para falar um pouquinho, como é, fala um pouquinho da dinâmica dos Tem um irmãos período aqui. de comunhão no final, mas o tempo é do irmão, né? Se o Espírito Santo quiser usar. Sei. Amém. Amém. Quero agradecer a Deus pela oportunidade de estarmos juntos. Obrigado, Marcos, e cada um dos amigos aí que a gente conhece. Louvado seja o Senhor. A gente está junto aqui, né? E também eu creio que Deus quer nos falar. Louvado seja o Senhor. Queria uma tela aqui que eu pudesse ver todos. Agora eu estou vendo, né? Não sei se alguém mudou aí. Tá bom. Queridos, eu estou em Vitória, né, no Espírito Santo, só para aqueles que não me conhecem. Casado, já vamos para 48 anos, se Deus nos permitir, de casado. 3 filhos e 5 netos, todos casados. Louvado seja o Senhor, porque estão em Cristo. E eu quero repartir um pouquinho com os irmãos sobre essa questão de resgatarmos a pluralidade ministerial. Deus nos levantou como um movimento de renovação, de restauração das verdades e princípios bíblicos que foram perdidos com o passar dos anos. E por centenas de anos, o que a gente viu foi o fortalecimento do ministério pastoral na localidade. E tinha só essa expressão, pastor, né? Como se fosse o único. E eu creio que isso gerou muita dependência e também individualismo, egoísmo, interesses pessoais, isolamento, resistências e o pior, um modelo que não é o modelo da palavra de Deus. Então Deus começou a nos falar algumas coisas muito importantes sobre isso. E eu quero começar aqui, vamos ler alguns textos, mas com Atos, no capítulo 20, versículo 17, quando Paulo de Mileto mandou a Éfeso chamar os presbíteros da igreja. Atos 20, 17. Então aqui a gente vê que os presbíteros está no plural e a igreja está no singular. Sempre, então, Deus quer que a gente possa praticar esse fundamento. Presbíteros são vários, igreja é uma. E eu creio que essa correção é importantíssima para que a gente possa entender e para que a gente possa absorver e praticar. Tem um ditado que o uso do cachimbo deixa a boca torta. E eu creio que, tanto na prática quanto na linguagem, a gente tem que conseguir corrigir essa falta nossa no sentido igreja. Porque a igreja é uma e presbíteros Deus quer levantar vários. E a gente sabe que presbíteros é governo. Mas eu quero
nessa introdução, falar sobre a questão dos ministérios, né? Essa questão ministerial. E eu creio que também de uns anos para cá, pelo menos na minha vida, e ainda que a gente soubesse, tinha uma teoria, né? Eu entendo que não podemos trabalhar fora desse princípio que é básico, né? Então, um texto clássico aqui para nós é o texto de Efésios, no capítulo 4, versículos 11 até o 16, mas eu quero citar aqui, primeiramente, o versículo 11. O versículo 1 até 16 é um texto bem completo, mas quero citar o versículo 11. Quando a palavra disse, ele mesmo concedeu uns para apóstolos, né? Outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Aqui tem uma insistência da palavra na questão do plural, do S, apóstolos, evangelistas, profetas, pastores, mestres. Então, a insistência aqui é que sejamos uma equipe e não propriamente uma pessoa isolada. Esses chamados são, para cada um de nós, são dons ministeriais e que tem que ser plural. Plural, eu creio que principalmente na prática de uma equipe, né? E restaurar a verdade é ter essa equipe apostólica. E não insistirmos num nome só. Eu entendo que o grande problema, um dos grandes problemas da igreja nos nossos dias é insistirmos num nome só. Então, essa questão de um nome só vem trazendo um prejuízo enorme para a igreja, porque um nome só não significa Deus. Eu poderia até afirmar que o único nome só é Jesus. Se a gente meditar sobre isso, ele, de fato, é único. Mas cada um de nós temos que ser protegidos uns pelos outros e não aparecer um nome só. A gente sabe que os apóstolos, eles têm uma personalidade forte. São fortes, a gente sabe disso. Os profetas, né, eles podem ter um reconhecimento extraordinário, eles têm o sobrenatural e também atraem muitas pessoas, porque chama muita atenção essa parte toda profética, mística, sobrenatural, que eu creio que é muito de Deus. Os evangelistas, eles são pessoas que ajuntam muita gente, e eles, porque arrastam gente, também tem pessoas que são seguidores desses homens. Os pastores, eles podem ser muito influentes, eles estão sempre com as ovelhas, e é um processo que eu sei que muitas pessoas têm acesso a esses pastores. Os mestres, alguns ficam tão encantados, principalmente aqueles que querem estudar, conhecer, que querem andar só com os mestres. Esses homens que têm personalidades marcantes, né, características próprias, reconhecimento, eles trabalham dentro de um processo, e eu creio que essa é a correção que Deus quer dar para nós como igreja, porque a gente tem que trabalhar harmonicamente. Não pode ser um homem só. Mas o que nós vemos, e repetitivamente, é que as pessoas lembram de um nome só. Pelas cidades, e vai chegar o apóstolo, vai chegar o profeta, vai chegar o mestre. E eu entendo que Deus quer corrigir isso aqui fortemente sobre nós. Em 1 Coríntios, no capítulo 12, no versículo 28,
1 Coríntios capítulo 12, versículo 28, a Bíblia diz: a uns estabeleceu Deus na igreja, primeiramente, apóstolos, em segundo lugar, profetas, em terceiro lugar, mestres, depois, operadores de milagres, depois, dons de curar, socorro ou socorros, governos, variedades de línguas. A gente vê a insistência dessa questão do plural. E, primeiro, é importante a gente lembrar que todas as vezes que Paulo escreve sobre esses diferentes ministérios, ele enfatiza a unidade do corpo de Cristo. Que batalha! Deus tem nos dado uma palavra muito forte sobre os riscos da divisão dentro do processo interno da igreja. Eu creio que essa é uma das dificuldades maiores que existem. Eu tenho até dito, quando falo sobre essas coisas, que a gente não tem problema com o diabo. O diabo a gente repreende, a enfermidade a gente expulsa, o trabalho a gente faz, e normalmente ficamos muito contentes. Eu me sinto muito bem trabalhando, e louvo a Deus pelo trabalho que Deus tem nos dado, e isso traz dentro do meu coração uma alegria, um sentimento de nobreza, de gratidão a Deus. Mas a batalha que a gente tem é com essa mesma igreja no aspecto corpo, porque o quanto o inimigo se levanta dentro do processo da igreja para dividir a igreja. Então, eu creio que Paulo, quando insiste aqui em 1 Coríntios, no capítulo 12, em todo esse capítulo, pelo menos ele repete a expressão o corpo 18 vezes, um só corpo, em um só corpo. Ele vai enfatizando os diferentes dons, é verdade, e esses ministérios que funcionam no contexto da unidade da igreja. Eu citei o texto de Efésios, que a gente usa, mas usa muito, principalmente o capítulo 4, dos versículos 1 e até o versículo 16, Paulo está rogando, a partir do primeiro versículo: rogo-vos, pois eu, prisioneiro do Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. E ele diz: há somente um corpo. Amados, a batalha que a gente tem na prática com essas expressões, há somente um Espírito. Como também foste chamados numa só vocação, esperança da vossa vocação. Há somente um Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus, o Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Mas quando ele segue aqui no versículo 7, ele diz: e a graça foi concedida a cada um de nós, segundo a proporção do dom de Cristo. Então, a Bíblia diz que cada um de nós recebemos esse dom de Cristo. E a gente tem que trabalhar dentro desse processo, porque Paulo é insistente nisso. Então, é importante a gente lembrar a unidade do corpo de Cristo. Em seguida, num segundo ponto aqui, os ministérios, eles sempre têm que funcionar em pluralidade. Então, o ministério é plural. O único singular é Jesus, que é o cabeça da igreja. Nós vemos que, em todo o tempo, a Trindade, antes, de fato, de
Deus nos criar o homem, eles estavam o tempo todo trabalhando em unidade. E essa trindade, para mim, é a expressão, antes da criação do homem, dessa unidade que temos que ter. Porque havia uma concordância, havia um relacionamento, havia de fato um compromisso, havia uma aprovação do Pai, do Filho e do Espírito Santo em tudo que em todo tempo eles estavam fazendo. E eles estavam em total comunhão. E a gente vê que hoje não é assim. Existem muitas batalhas. E eu penso que quando a gente olha para a Trindade, eu penso que é o que Deus queria replicar, ou quer replicar através de nós, de cada um de nós, em unidade. É claro que quando a gente pensa assim, e eu também já tive esse sentimento, Deus, mas que coisa maluca, ter o mesmo parecer, a mesma disposição mental, ser unidos em tudo. Que batalha! E eu penso que é uma batalha mesmo, mas se Deus falou, ele há de cumprir, e é o que ele quer de nós. Então, ele começou o trabalho com pouca gente, a gente sabe disso, né? Fazendo discípulos, mas a gente vê também que ele enviou 70. E quando ele enviou 70, a Bíblia diz que ele enviou de 2 a 2. Então, aqui Deus me falou algo que eu creio que dá para gravar e fica importante. Um número mínimo de Deus para fazer a obra é 2. Esse é o número mínimo. Quando 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome. Então, isso tem que ser uma prática. Eu posso ir sozinho, mas eu vejo essa situação de irmos sozinhos tem trazido um grande prejuízo para a igreja. A gente tem que ir com um companheiro, 2 companheiros. Sempre o que Deus quer é que a gente possa levar um outro conosco, 2 mais conosco. Então, o ministério e essa questão plural, na prática, tem que ser cumprida assim. Deus sempre trabalhou com mais gente, e mais gente afinada, alinhada. E é um preço a gente alinhar e afinar uns com os outros dentro da palavra de Deus, porque surgem muitas coisas. Em Atos, no capítulo 6, quando escolheram os diáconos, eles escolheram ali 7, que era a questão, Atos 6, 7, é a questão da pluralidade. Então, Deus está trabalhando a questão do ministério plural. Então, os diáconos, eles foram levantados, mas não somente 1 ou 2, mas um grupo maior. Em Atos, no capítulo 13, né, quando a gente vê lá que eram 5, a Bíblia diz que aquela palavra que por revelação o Espírito Santo separou Paulo e Barnabé para uma obra. A gente também vê algumas coisas, né, entre nós, dentro do nosso contexto, acontecendo de alguém se levantar, uma pessoa sozinho, e de repente alguns adeptos, né, daquela posição tomada por aquele irmão, trazendo uma divisão, uma complicação muito grande na igreja. A divisão não fomos nós que criamos, a gente já herdou essa divisão, mas temos que fazer essa situação perpetuar? Não. Temos que continuar com essa prática? Não. Eu tenho que fazer de tudo para voltarmos para a palavra, porque eu creio que cada um de nós, principalmente dentro desse contexto aqui do grupo, né, e por isso que a gente pode falar algumas coisas abertamente para corrigirmos algumas situações, nosso propósito é a restauração da igreja, nosso propósito é a gente voltar para a palavra. E nesse quesito aqui, nessa verdade,
eu tenho pedido perdão, porque eu também tenho cometido erros. Eu tenho pedido perdão porque durante alguns anos a gente falou sobre isso, a gente entendeu sobre isso, né? Mas a gente não mudou a prática. E aqui nós temos que corrigir a prática que temos tido. E eu creio que é um tempo de arrependimento e a começar por mim. Eu, de fato, tenho falado com alguns irmãos, perdão, eu tenho culpa, eu tenho responsabilidade. Enxerguei um pouco depois, mas estou vendo isso de uma forma muito clara na minha vida. E eu percebi ao longo dos anos, né, Deus tem nos dado aí 45 anos de ministério, e graças ao Senhor, temos servido ao Senhor com integridade. Eu tenho pedido perdão aos irmãos, porque por muito tempo a gente consentiu que pessoas trabalhassem sozinhas. E também eu fui sozinho em muitos lugares. E a gente sabe que trabalhar sozinho, a gente corre muito risco, porque tem pessoas que elas abusam da autoridade, tem as situações também de muitas regras, né? Tem gente muito preguiçosa, tem gente doente, tem gente equivocada, tem gente muito solta, né? A gente encontra de tudo, todo tipo de pessoas. Isso produz desvios doutrinários e coisas com aparência de verdade, mas que trazem consequências para a igreja. Eu digo aos irmãos, nunca tive tão convencido da questão da pluralidade do ministério em todas as áreas. E quero praticar, né, porque descobri isso no sentido prático um pouco tarde. E confesso, né, e aqueles que me conheceram há muitos anos, ou aqueles que eu tenho lidado, eu tenho chorado, porque isso tem trazido muitas consequências em algumas cidades e com algumas pessoas. Estou envolvido com muitas cidades, países, e a gente sabe a batalha que é trabalhar pelas cidades e a gente ter um homem funcionando. Outro dia cheguei para um irmão, e a gente sabe que tem uma quantidade de situações de terminologias e situações, por exemplo, discipulado, né? Vamos pegar a palavra discipulado. O irmão disse assim, não, a gente não usa essa palavra discipulado. E eu respeito totalmente. Pode não usar, o importante é o que a gente vive. Eu preciso ser formado, discipulado, receber as coisas de Deus e dos irmãos, né? Mas falei com esse irmão assim, olha, você não usa essa palavra, eu uso, não uso como sistema, não uso como regra, mas esse irmão que não usa, ele tem uma posição no sentido da formação de pessoas que ele eu digo assim, um expert, ele não posso falar excelente, porque o que eu disse para ele assim, o poder que você tem sobre as pessoas, o carisma que você tem, a força que você tem, o convencimento que você tem, é muito maior. Você não usa a palavra discipular. Eu uso a palavra, eu acho que nós temos que fazer discípulos, sermos discipulados, etc. Esses termos que a gente conhece, mas ele sem usar, de fato, ele é muito mais enfático, violento até, firme do que eu. Mas eu disse para ele assim, eu não quero aprender, porque de fato, isso aí que você tem passa da conta, é um exagero. Então, a gente sabe que essa questão toda de não ter companheiros pelas cidades e da gente não ver esses ministérios funcionando, tem trazido muitas batalhas para as cidades.
Eu cheguei numa cidade onde a igreja estava também vivendo uma crise muito grande. Os irmãos tiveram aquele tempo de explosão, de multiplicação, chamou a atenção de toda a cidade. É uma cidade do interior, mas é uma cidade grande, não é uma cidade pequena, tem uma população grande, mas a igreja ficou conhecida na cidade pelos milagres, pela vida dos irmãos, pela hospitalidade, pelo serviço, pelos dons. A igreja, pela multiplicação, a igreja cresceu na cidade. Mas cresceram também as regras, cresceram também a questão, cresceu o abuso da autoridade, né? E, na verdade, tinha um companheiro que ajudava lá naquela cidade. Mas é exatamente o exemplo que eu estou dando. Era um companheiro que trabalhava muito sozinho, muito sozinho. E eu, também uma coisa que Deus me corrigiu, agora mais recentemente, né, é sobre isso. A gente tem um companheiro que está funcionando, deixa funcionar, né? Eu tenho mais a tendência de não interferir e de não querer estar ali. Primeiro que não tem tempo, né? E depois eu penso, se tudo está acontecendo, deixa caminhar, louvado seja o Senhor, porque Deus está trabalhando. Mas eu fui corrigido sobre isso também e pedi perdão, porque mesmo que eu não seja convidado para ir lá, mas se eu tenho uma responsabilidade, eu tenho que ajudar esse companheiro, e esse companheiro não pode ir lá sozinho. No caso desse companheiro, eu entendo que ele tinha um dom mais de mestre, e ele tinha esse dom, amém por isso, né? Porque ele podia ensinar, mas de fato faltava outras habilidades, outras capacidades nele. Então, por isso que eu creio que Deus quer insistir conosco, que temos que ter uma equipe. Quando eu corrigi alguém lá dentro do contexto do presbitério local, lá tinha presbíteros, né? No caso eram 2 só, mas seria bom que Deus, né? Eu andei dizendo algumas coisas a respeito dessa localidade, levanta outros presbíteros, né? Porque entendia que havia uma necessidade. Mas eu perguntei a um daqueles presbíteros, fulano, a situação aqui complicou bastante na igreja local, porque eles foram perdendo irmãos e queixas, né, de muitas formas a respeito da igreja. E a resposta daquele presbítero companheiro foi: não, eu não corrigi porque ele tem muita maturidade, ele tem muita experiência, muita bagagem. E então eu disse para aquele irmão: amado, seu trabalho foi errado no processo da localidade, porque o contexto que você foi colocado, ainda que o irmão venha com mais bagagem, com mais experiência, você foi colocado como igual. O que Deus quer é que possamos trabalhar de uma forma igual, e não propriamente como subalterno. Gente que está de baixo. Cheguei numa outra cidade e percebi isso, que tinha um presbítero, mais 2 companheiros, mas esses 2 companheiros na cidade, eles eram empregados. Estou falando de gente que também, nesse caso dessa outra cidade, não tinha o tempo integral. Ele tem um negócio, é empresário, e empregou esses 2 presbíteros que, de fato, não tinha uma ação a respeito daquele presbítero principal que tinha sido consagrado primeiro. Eu tenho também tomado esse cuidado, Deus nos permitindo, eu creio que essa é a vontade de Deus, que a gente possa reconhecer presbíteros, e não um presbítero. Então, o que eu estou tendo que lembrar, estou me lembrando de uma terceira cidade, que fui agora também, mais recentemente, e que tinha lá um pastor sênior. Essa não é
de maneira nenhuma a posição da igreja, né? E mesmo que tenha lá um mais antigo, não tem que haver uma sujeição por uma questão hierárquica. Então, o que tem ocorrido nessas cidades que eu estou falando? Tem comprometido a igreja. Se você não cumpre o seu papel de estar lado a lado com o seu irmão em igualdade, a gente vai verificar que tem problemas. Por exemplo, numa dessas cidades, teve um presbítero que se colocou, ele e a família, como modelo. Quando eu fui fazer uma visita a um dos irmãos, que era um companheirão dele, não tinha reconhecimento nenhum, mas era uma pessoa que frequentava a casa constantemente, que comiam juntos e que saíam para fazer a obra junto. Esse casal, essa família, eles tinham saído, o que foi um baque muito grande para a igreja, mas eu vi uma coisa da esposa, né? Principalmente da esposa desse irmão, dizendo assim: eu percebi que há vida fora do planeta, e citou o nome do casal. Então, às vezes, quando a gente atrai essa questão, a Bíblia diz que temos que ser modelo, né? Paulo fala sobre imitá-lo em alguns textos da palavra. E eu creio que temos que ser, sim, o modelo do rebanho, mas eu não tenho que ser o único modelo do rebanho. Eu tenho que conseguir, com a graça de Deus, que minha vida ela seja repartida com os irmãos, compartilhada, de tal maneira que Deus levante outros irmãos. Então, quando eu tenho uma posição de ser a pessoa que tem um reconhecimento, isso é muito triste, porque pode gerar manipulação, orgulho, altivez, soberba, e até mesmo a questão da amizade demasiada com um irmão, ignorando outros irmãos, isso também está fora do propósito de Deus. Essa preferência, a Bíblia mostra claramente que a gente não pode ter essa preferência. Aquela exortação lá no 1 Coríntios, capítulo 1, a respeito daquela denúncia feita pela família de Cloé, né? Eu sou de Paulo, eu sou de Cefas, eu sou de Apolo, eu sou de Cloé. A família de Cloé denunciou: eu sou de Paulo, eu sou de Cefas, eu sou de Cristo, eu sou de Apolo. Não, o que Deus não quer é exatamente isso, porque essa preferência, e eu tenho que, de fato, inclusive, vigiar a respeito da minha vida. Se alguém me prefere, eu vou buscar outro, para que, de fato, eu possa ganhar outro. E, de fato, eu creio que devo tirar das pessoas essa preferência por mim. A preferência de todos tem que ser por Jesus. Louvado seja o Senhor. Esse tipo de acepção de pessoas também é uma coisa complicada, de motivações erradas e de problemas sérios que podem acontecer no contexto da igreja. Tem uma lista longa, grande de problemas que a gente pode evitar quando, de fato, a questão plural no ministério está funcionando. E dentro desses valores, né? É claro que a gente não tem que montar uma guerra sobre isso, mas eu entendo que é da parte de Deus trazer essa correção para cada um de nós, né? Considerar tudo que nós falamos acima e vivemos essa experiência, para mim, no sentido prático, nova. Creio até que tem que colher alguns frutos e consequências, né, do tempo que algumas coisas andaram erradas. Mas eu entendo que Deus quer nos trazer ao curso, né? E para trazer ao curso dessas coisas, eu quero colocar algumas coisas que são indispensáveis no ministério plural. A primeira afirmação
quero fazer está em João, no capítulo 13, versículos 34 e versículo 35, quando a Bíblia diz assim: novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que vós também vos ameis uns aos outros. Nisso conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns para com os outros. Então, aqui é muito importante, porque o que vai trazer uma solução? O que, amada, solução nós vamos buscar até o final da vida? Oração, choro, né? Diante de Deus, hoje, desde muito cedinho, quando acordamos, esse coração aqui quebrantado, clamando ao Senhor, falando com Deus: Senhor, ajuda, porque, de fato, essa é a posição do amor que vai nos ajudar a entendermos essas coisas. Então, o amor é algo que tem que prevalecer totalmente nesse processo para que Deus possa trabalhar em nós a igreja dentro do processo que Ele quer. 1 Coríntios, capítulo 13, versículos 4 até o versículo 8, a Bíblia diz assim: o amor é paciente, é benigno, o amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente. Queridos, se a gente pegar, eu quero ir até 8, mas às vezes é difícil continuar lendo quando tantas verdades. O amor é paciente. Deus, Ele trata isso conosco, mas trata de uma forma muito forte, porque aqui é uma obra de Deus em nós. E essa obra que Deus faz em nós é um tratamento comigo, né? Às vezes eu espero muitos outros, mas eu quero me encher de Deus. Eu quero que Deus, Ele seja glorificado na vida de todas as pessoas. Mas eu sei que o alvo de Deus é a minha vida. Então, o amor tem que ser paciente. Deus é amor. E quando a gente vai lá para 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 4, a Bíblia diz que essa questão da paciência tem uma expressão no versículo 4, o amor é paciente, lá diz na muita paciência. Então, o que Deus quer falar conosco é que tem que ter muita paciência com esse processo. Benignidade. Não pode ter ciúme. Amados, quantas coisas são provocadas na igreja. Quando Paulo ouve lá de Cloé, da família de Cloé, aquela situação que ocorreu lá com a igreja em Corinto, Cloé diz, né, que o problema ali era ciúme, era contenda, era carnalidade. Então a gente vê que tem muita carnalidade e que a gente não pode, de fato, dar lugar a essas coisas, né? Se vangloriar, se ensoberbecer, se conduzir inconvenientemente. E, queridos, eu estou com pouco cabelo para puxar, que eu cortei o cabelo, mas é um desespero essa situação na prática, porque quanta conduta inconveniente tem no processo da igreja. E as pessoas são inflamadas a respeito dessas coisas todas que nós estamos falando. Mas a Bíblia diz que o amor não procura os seus próprios interesses, né? Quando acontecem divisões, quantas pessoas têm interesses que não provêm de Deus, motivações que não provêm de Deus, né? Não se exasperar no sentido, de fato, de tornar-se obstinado, impaciente com algumas coisas, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. E vem a afirmação: tudo sofrer, né? Por amor
a Jesus. Primeiro, Filipenses 1:29, que diz que está no pacote, né? Não somente a gente crer, mas padecer por amor a Cristo. Então, o processo nosso é um processo de padecimento, de tudo crermos, de tudo esperarmos, de tudo suportarmos. E então, versículo 8, o amor jamais acaba. Então, a Bíblia aqui, ela nos mostra, havendo profecias, desaparecerão, havendo línguas, cessarão, havendo ciência, passará, e continua com muita firmeza a respeito, depois no capítulo 14, versículo 1, seguir o amor, é o que Deus quer de nós. Então, eu creio que muitas coisas seriam evitadas se, de fato, nós agíssemos com amor. E aí a gente tem que lembrar de novo de Efésios, capítulo 4, a partir do versículo 1, que nós já lemos aqui alguns versículos, mas lembrando da questão da humildade. A humildade é algo que Deus quer trabalhar em nós, né? E diante de algumas pressões, diante de alguns confrontos, de algumas coisas que nós passamos, né? Que Deus nos dê. Eu às vezes imponho as mãos sobre a minha cabeça e clamo, Senhor, humildade, mansidão, longanimidade, porque a gente é provado em todo o tempo, suportando-vos uns aos outros em amor. Então, e a palavra termina aqui dizendo, nesse texto, versículo 3, né? Esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Para nós que temos uma carga, um encargo no processo da igreja, amados, como isso requer de nós, né? O Paulo, quando fala aos Filipenses, capítulo 2, versículos 2 até o versículo 8, a Bíblia diz, completai a minha alegria, de modo que pensais a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Hoje, antes de estar com os irmãos, meu coração se quebrantava a respeito disso. Queridos, a gente praticar essas palavras que eu acabei de ler, é preciso um milagre. É preciso um milagre. É preciso uma obra de Deus. É preciso uma experiência com Deus que eu tenho que ter. Agora, quanto ao que os outros fazem de errado, eu tenho que crer que o próprio Deus há de corrigir cada uma dessas coisas, pessoas, né? Porque essas coisas também, elas mexem conosco bastante, né? Eu não sei se você é muito emotivo, como eu, mas sou emotivo. E algumas vezes, né, Deus sabe, estou chorando, passo uma noite clamando ao Senhor, falando com Deus a respeito de algumas coisas que acontecem com a igreja. Mas a gente sabe que é preciso um milagre. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade. Isso aqui é só a palavra, dispensa interpretação. Isso aqui é só o que Deus está falando conosco. Considerando cada um, uns aos outros, superiores a si mesmo. Irmão, se tivéssemos essa posição no coração, a gente sabe que iríamos contribuir com a igreja, porque é um caos a divisão da igreja, é um caos os escândalos que temos visto em pessoas que, em nome de corrigir situações, de agora trazer pessoas para a visão. Essa semana mesmo, antes de uma viagem, eu estava nesses dias em Santos, São Vicente, cooperando lá, Guarujá, Praia Grande, com a igreja nessas localidades. E alguém, um pouco antes da viagem aqui, eu preparando mala e
depois de, não sei se 20, 30 anos, né, que eu não falava com essa pessoa, mas um pastor me ligou e disse assim: conheço o seu coração, conheço a sua vida, estou te ligando para te pedir perdão, porque, né, é uma pessoa que num tempo lá atrás, né, trabalhou um pouquinho conosco, só um pouco de tempo conosco, mas saiu cheio de regra, moralismo, cheio de situações de que agora ele teria uma expressão pura da igreja e coisas assim, né? E essa pessoa me liga depois de talvez mais de 20 anos, não tinha falado com ele por 20 anos, e diz assim: me perdoa, porque caí em várias situações de pecado, de adultério, e foi colocando tantas situações vergonhosas, um escândalo, né? E eu estou aqui para te dizer que acabei com minha família, acabei com várias situações, e então triste, extremamente triste, porque são pessoas que elas mostram uma aparência de santificação, de correção, de regra da igreja, que agora é santa, mas que 20 anos depois liga para dizer assim: fui para a situação da prostituição, foi descoberto pelo filho. É uma situação extremamente triste. E quantas situações a gente ouve assim, infelizmente. A gente tem lidado, eu tenho ajudado muitos pastores pelo Brasil, no exterior, mas eu vejo uma quantidade de situações que é um problema sério, uma situação de muita dor para a igreja. Então a Bíblia diz que essas coisas, se houvesse humildade no nosso coração, nós seríamos muito mais protegidos pelo Senhor e uns pelos outros. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão cada qual o que é dos outros. O exemplo de Cristo, amados, é humilhação, é sentimento, tendo em vós o mesmo sentimento que também houve em Cristo Jesus. Pois ele, subsistindo na forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo. Eu creio que Deus está requerendo de nós assumirmos a forma de servo. É assim o exemplo do nosso Pai, do nosso Senhor, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, se humilhou, se humilhou. É a insistência do Senhor, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Temos que parar de criar problemas. A gente tem que fazer parte da solução, do que Deus quer. Honrar, glorificar o nome de Deus. Valorizar o que Deus está fazendo através do outro. Honrarmos as pessoas. Corrigir, sim, em amor. Trazer à luz o pecado, sim. Eu creio que Deus nos chamou para exortarmos, sim, uns aos outros, mas sempre dentro dessas práticas, né? Sempre dentro do exemplo do amor, da humildade, né? E a Bíblia diz que esse serviço, esse nosso comportamento tem que ser com todos, né? Não tem uma exclusividade com alguém, para que não haja acepção de pessoas. Então, a sujeição é mútua, está escrito em Efésios 5, 21, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Então, vamos preservar esses valores à luz da palavra. E isso sempre vai nos custar um preço. Não é me custar um preço. Isso vai me custar um preço. A igreja, irmãos, essa frase, ela pode te ajudar. A igreja sabe quando os seus líderes, né, estão divididos. Então, eu creio que é o que Deus quer de nós. Lembrando que quando Pedro fala, 1 Pedro, no capítulo 5,
versículos 1 a 5, rogo-vos, pois, aos presbíteros, 1 Pedro 5, 1 a 5, que há entre vós, eu presbítero como eles, e testemunha dos sofrimentos de Cristo. Às vezes a palavra me toca de tal maneira que é difícil ler, no sentido das coisas que a palavra fala, e testemunha dos sofrimentos de Cristo, e ainda participantes da glória que há de ser revelada. Pastorear o rebanho de Deus que há entre vós, não por constrangimento, mas espontaneamente, como Deus quer, nem por sorte da ganância, mas de boa vontade, nem como dominadores dos que vos foram confiados, antes tornando-vos modelo do rebanho. Ora, logo que o Supremo Pastor se manifestar, recebereis a inacessível coroa da glória. Então, são vários conselhos claros, né? Votos, saudações claras, bênçãos assim do Senhor através da sua palavra. Então, Paulo, ele continua falando, rogo igualmente aos jovens que sejam submissos, e aos que são mais velhos, outros sim, no trato um com o outro. No trato um com o outro. Às vezes a gente vai conhecendo a palavra ou descobrindo coisas, perdemos o trato um com o outro, perdemos a sujeição um com o outro, perdemos o respeito um com o outro. Mas a Bíblia diz, cingi-vos todos com humildade, todos com humildade. Porque Deus resiste aos soberbos, contudo, aos humildes, ele concede sua graça. Eu quero ir para o final, concluir aqui com os irmãos, mas eu creio que a gente tem que ver algumas verdades desse último texto que a gente leu. Pedro, a gente sabe que ele tinha passado por muitas dificuldades, porque ele era impulsivo, a gente sabe disso, né? Ele queria andar sobre as águas, depois ele vacila, né? E ele tinha que andar ali em Jesus, ele pede socorro, né? Está em Mateus, capítulo 22, capítulo 14, versículos 22 até o versículo 36, e ele grita por socorro, ele é obstinado algumas vezes, a gente sabe, né? E naquela questão toda de Judas, da traição, a questão com Malcolm também, e aí ele vai e corta a orelha daquele soldado. Jesus curou imediatamente, né? Ele é falastrão. Quem sabe a gente tem todas essas dificuldades, né? Mas ele disse também assim, ainda que todos possam te negar, que sejam tropeço para ti, eu de fato nunca vou te abandonar. Ele fala para Jesus, mas ele não se conhecia. Ele tinha um conceito de ser melhor do que todos os outros discípulos, né? Ele tem que ter uma experiência com Deus, uma experiência que transformasse o coração de Deus, o coração de Pedro. Então é por isso que agora ele fala com essa humildade. Rogo-vos, ou rogo aos presbíteros que há entre vós. E a próxima expressão dele, eu presbítero como eles. Ele se coloca numa posição de igualdade, de humilhação. Então, muitas vezes, nós temos que descer para que Deus possa levantar os demais. E eu creio que no versículo 5, quando a palavra diz, rogo-vos igualmente aos jovens, sede submissos aos mais velhos. Outro sim no trato de uns para com os outros, cingi-vos todos de humildade. Porque Deus resiste aos soberbos, contudo aos humildes concede a sua graça. Eu creio que o Espírito Santo de Deus é que tem que fazer essa obra em nós. Impossível entender
que vamos compreender isso de uma forma racional, que seja só uma questão teológica, etc. Não, irmãos. Eu creio que Deus está nos chamando para termos uma experiência com Ele. Ele está chamando a mim para ter uma experiência com Ele a cada dia. E então, quanto mais eu caminho, mais eu vejo a distância que estou, mais o quanto eu tenho que aprender. E a respeito dessa questão do ministério plural, que batalha a gente trabalhar juntos. Mas a gente vê que a vontade de Deus é essa. E a gente vê na palavra alguns gigantes espirituais, como Paulo, Pedro, podíamos citar Apolo, vários outros nomes, mas que conseguiram, com a graça de Deus, né, ainda que tiveram aí alguns conflitos, algumas dificuldades, e a Bíblia, ela também não omite essas situações de cada um de nós, para que nós possamos aplicar isso ao nosso coração e glorificarmos ao Senhor. Eu quero orar e agradecer a Deus pela palavra que o Senhor está nos entregando e que possamos responder a Deus como Ele quer, a partir das nossas casas e da minha esposa, dos meus filhos, a partir daqueles companheiros mais próximos de ministério, das pessoas que nos conhecem e que a gente lida com elas. Paizinho, obrigado pela tua palavra. Obrigado pelo teu Espírito Santo. Queremos ser fervorosos no Espírito, Pai, embriagados contigo. Em nome de Jesus Cristo, nós te pedimos que a tua palavra, como disse Jeremias, achei as tuas palavras e as comi. De fato, que possamos comer a tua palavra totalmente, a cada dia. Deus, em nome de Jesus Cristo, levanta-nos como modelo do rebanho e que haja humildade. O que temos recebido não é para sabermos mais do que os outros, porque é o que Paulo diz, que o saber ensoberbece, mas o amor edifica. Deus, que na medida que a gente cresça e conheça, a humildade acompanhe, a dependência possa ser total nossa, para que cada dia mais o Senhor cresça e que eu diminua. Eu oro, te peço por mim e pelos meus irmãos, trabalha essa obra em nós. Eu te peço para a glória do teu nome, em nome de Jesus Cristo. Amém. Obrigado, irmãos. Amém. Amém.